Bem, meus queridos irmãos e amigos, né? É, Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo. Resolvi gravar hoje porque aconteceu um incidente inusitado comigo. Inusitado não, até comum, né? Até comum. É mais um daqueles atos pelos quais o nome de Jesus é escarnecido, né? Meus irmãos, eu estou aqui no Goiás, na casa de uma irmã minha, vim para cá passar 15 dias, descansar um pouquinho por causa da minha fibromialgia, espondilite anquilosante e também a depressão grave que eu carrego, já resiliente a medicamentos, refratária a medicamentos, que eu já carrego há mais de 20 anos, né? Bem, eu vim de Campo Maior, sequer peguei carta de mudança. As pessoas que não são evangélicas talvez não entendam, mas os evangélicos, quando eles vão visitar outras igrejas, particularmente, né, ou principalmente em outras cidades, outros estados, ou quando elas vão se mudar, elas levam uma carta de recomendação, né, do pastor anterior da igreja onde eles se congregavam para a nova igreja, né? Quando eu saí assim, meio voado de Campo Maior e adoecido, e eu não fiz isso. Então, agora eu resolvi, eu estava muito cansado dessa questão de igreja, porque por causa dessa situação, né, da entronização de Bolsonaro como um poste-ídolo dentro da igreja, isso me feriu muito, me machucou muito, né? A minha posição é que, é claro, o evangélico, como qualquer um outro cidadão, ele tem o direito, sim, de ter o seu candidato, de ter o seu posicionamento político, né? Como indivíduo, mas representando a igreja de Jesus Cristo, as igrejas, né? Não, né? Ele pode exercer um cargo político? Pode, mas ele pode exercer um cargo político como pessoa, não como representante de igreja A ou de igreja B, né? Não fazendo uma bancada na Câmara para votar juntos para, né, questionar políticas de governo ou políticas de Estado, geralmente políticas de governo, né? Que é que os evangélicos têm causado terror, né, na população em geral, tem desviado a atenção da população dos programas de governo, de melhoria da sociedade, tem descambado para essa coisa. E a culpa disso tudo, é claro, eu atribuo a Bolsonaro, né? A Bolsonaro e aos pastores que o acolheram dentro da igreja e fizeram dele um poste-ídolo dentro da igreja. Né? Você vai ver que o Antigo Testamento está cheio dessas coisas, né? Logo que o povo de Israel se colocou ali na terra de Canaã, saídos do Egito, foram para a terra de Canaã, né? 2000 anos, cerca de 1500 anos antes de Cristo, né? A partir dali nós vemos que no livro de Juízes eles aderiram a diversos outros deuses e tal, e houve muita guerra entre Israel e a população local, que as pessoas que não são religiosas, ou que são religiosas apenas nominalmente e não frequentam ou não adotam os dogmas, né, da sua igreja, eles tendem a se escandalizar, né? Eu não vou tecer comentário sobre isso porque não é o objeto desse vídeo. O objeto desse vídeo é que eu já vinha há alguns tempos sem muito ânimo de ir para a igreja, né? Ia aqui, ia lá, mas não ia sempre, né? Aquilo como eu era, quando eu era adolescente, ia para a igreja todos os dias, né? E ia pregar o evangelho, fazer as coisas. Isso eu estou há muito tempo já afastado de fazer, né? Ou
fazia esporadicamente, quando ia à igreja, me dava uma oportunidade, pelo fato de eu ser obreiro, né? Aquela coisa. E eu chegando em Trindade, né, que eu comecei a frequentar a igreja com a minha irmã, uma Assembleia de Deus, uma igreja pequena, com poucos membros. E assim, eu não me agradei muito, né? Mas é claro, eu não deixaria de ir. Mas uma vizinha minha aqui, o seu e o marido dela, são de uma outra igreja aqui perto também, que é uma igreja maior, mas bem frequentada. E eu fui e me senti bem ali, eu vi coisas boas ali, né? Que, como diz o Salmo 23, iam refrigerar a minha alma, né? Mas hoje, ao sair da igreja, um dos pastores, que ela tem muitos pastores ali, um dos pastores principais convidou ali o grupo que estava ali perto para fazer um lanche. Eu estava ali junto, eu fui com eles, né, fazer o lanche. Aí lá começaram a falar comigo, como eu era um novato na igreja, começaram a perguntar para mim qual era a minha profissão. Eu disse, não, eu sou advogado. Perguntaram em quais áreas eu atuava, eu disse, não, eu atuo no civil e atuo no criminal. Não gosto muito de direito trabalhista não, porque aí o pastor disse, né, eu não sei se em tom de brincadeira, mas até ali eu estava levando na brincadeira, diz, você defende bandido, solta bandido, tira bandido da cadeia. É claro que isso é uma ignorância muito grande, né? Eu até contei lá na hora que eu tinha ido fazer um tratamento com uma psicóloga e ela começou a fazer perguntas sobre mim, a profissão, eu disse que era advogado e perguntou em quais áreas eu atuaria, eu atuava, e eu respondi a mesma coisa, né? Atuo no civil e no criminal. Ela disse, você solta bandido, né? Quer dizer, uma psicóloga, uma pessoa com curso superior. Eu creio que o pastor deve ter também um curso superior em teologia, mas, assim, a ignorância, ela cresce, né? No mundo, ela se espalha, né? Tanto que há uma diferença agora, né, entre saber ler, entre, né, saber interpretar os códigos linguísticos escritos e uma coisa chamada letramento, que é quando o indivíduo tem compreensão total do texto que lhe é apresentado. Né? Essa é uma pessoa letrada, né? Ela passou por um letramento e não apenas por um aprendizado, né, do beabá, né, como nós conhecemos. Mas tudo bem, eu não procuro ofender ninguém. Mas de repente a esposa do pastor se virou para mim e perguntou o que é que eu achava do julgamento, da condenação de Bolsonaro. Eu respondi tranquilamente, numa boa, isso está certo, tem que ir para a cadeia mesmo. Pronto, foi o suficiente para todo o clima, né, acabar. Primeiro eles ficaram, né, fazendo insinuaçõezinhas, ela começou a bater ali um trava-língua comigo, aquela velha história, e o Lula, e o PT, e deputado tal, e não sei o que, começou, né? Aí ele cutucou ela assim, mas disse em voz alta para todos escutarem, não disse no ouvido dela, disse para todos escutarem, não fala mais com ele não, que ele é de esquerda. E eu disse, não, realmente eu sou de esquerda. Aí ele estava limpando o óculos na hora e disse, esse pessoal de esquerda não pode ser cristão. Aí meu tom de voz é natural. Toda vez que eu vou discutir um assunto, que as pessoas começam com esse tipozinho de brincadeira, de criancice, de infantilização, de querer menosprezar, de querer se dar, né? É melhor do que os outros, eu sou melhor porque eu sou assim, ou porque eu sou assado, porque eu penso assim, porque eu penso assado, porque eu tenho esse ou aquele posicionamento político, né? Então, eu até falei para ele na hora que eu me lembrei de uma declaração do pastor Samuel Câmara, que eu já falei aqui várias vezes, que é presidente da Assembleia de Deus no estado do Amazonas, dizendo que não queria saber de crente da esquerda dentro da igreja, que crente da esquerda não era crente, que a esquerda era uma coisa inventada pelo diabo.
né? E aí ele continua ali o bate-boca, mas eles, é aquela coisa, eles são espertos, são malandros, né? Eles falam a coisa entre línguas ali, né? Você quase não escuta e você dá a sua resposta já num tom mais elevado, um pouco mais elevado. Isso é para colocar, emparedar você, colocar você na parede para que você não realmente diga, né? Para que você passe por vilão, né? Passe por descortês, passe por mal educado. E eu fui falar para eles ali que eu já tinha passado discriminação na igreja e não admitia. Né? Eu não admitia a discriminação na igreja, porque ninguém é dono do céu, é dono da Bíblia. Né? Ninguém, homem algum. Né? Mas aí, infelizmente, eu tive que sofrer mais esse revés. E aí eu já não sei se eu vou voltar para o grupo dos desigrejados, né? É uma coisa que me entristece muito, muito mesmo. É saber que Bolsonaro entrou nas igrejas evangélicas e que você não pode tecer a mínima crítica sobre esse homem. Você pode até criticar Jesus, mas você não pode criticar esse homem. Porque se você criticá-lo, você é tido como um rebelde, como uma pessoa fora da casinha, uma pessoa que não merece estar ali entre eles, uma pessoa que não é verdadeiramente cristão. O que é uma arrogância, uma petulância muito grande, né? Porque Jesus Cristo disse, não julgueis para que não sejais julgado, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão a vós. Eu procuro, meus irmãos, e meus amigos, não expressar, né, com os amigos novos que eu faço, a minha posição política é minha, para eu discutir nos meios políticos. Se surgir ali entre, né, os irmãos, os amigos, um assunto político, que seja discutido claramente, né, que não fiquem usando de subterfúgio, vamos fazer isso, vamos sair daqui, vamos e falar baixinho, insultar baixinho, né, para quando você responder na altura normal, aí ele diz que você está fazendo escândalo. Mas é isso mesmo, eu espero que esse vídeo seja útil para alguém, para algum crente, para algum evangélico, de uma forma geral, para que possa se expressar, né? E não tenha medo de se expressar dentro das igrejas, porque isso tem que acabar, meu irmão. Tem que acabar. Quem colocou um ídolo dos reis de Israel, colocou um ídolo dentro do templo e no altar, foi Manassés, que reinou 50 anos. Foi preso, né? Foi preso pela Babilônia, ficou lá em cadeia durante... Aí de lá orou ao Senhor, né? Então hoje o poste ídolo que está entronizado dentro da igreja é Bolsonaro. Porque você não pode sequer... Eu não citei candidato A, político A, político B, de esquerda, não falei em Lula, não falei em... Não, eu simplesmente dei a minha opinião como advogado sobre o processo do... Como a irmã pediu, sobre o processo do Bolsonaro. Mas é isso aí, essa coisa que nós temos que enfrentar, eu não sei até quando, né? Nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia, então é natural que nós estejamos... Aliás, tem várias das igrejas que foram repreendidas, as 5 igrejas que foram repreendidas, né? Algumas por entronizar, né? Pessoas dentro da igreja que serviam de verdadeiros ídolos. Então, uma boa noite a todos, eu fico por aqui. Era isso que eu queria era isso que eu queria falar para vocês, desabafar com vocês, porque realmente é uma coisa que me cansa. E cansa qualquer um, né? Pois tá, minha gente, fico por aqui. Tchau. Uma boa noite a todos.